E agora, eu quero chamar uma pessoa que eu não vou fazer a minha ministração agora, dá vontade, mas eu não vou fazer. É um cara que eu aprendi a amar. Há 2 anos atrás, eu vou comentar sobre isso na minha palestra. Eu tive o desejo de estar com ele e hoje ele está aqui. E é o poder da ambiência. Quando chegar na minha palestra, eu vou falar sobre isso. E eu quero falar para vocês, hoje eu acredito que ele deve ser o maior vendedor do Centro-Oeste, se não for do país. Maior empresa de comunicação visual do Centro-Oeste. Eu acredito que vai chegar em todos os cantos desse país. E eu queria apresentar para vocês meu querido, amado irmão Ivan Sena. Rapidinho. É só fazer aqui uma... Você vai fazer? Então tá. Então vai. Gente, é o seguinte. Primeiro, boa tarde, né? Isso aqui não é um faqueiro, tá? Isso aqui é o seguinte. Eu estive aqui há mais ou menos uns 3 meses atrás, né, pastor? E eu assisti uma palestra do Alisson. E a primeira coisa que fiz foi comprar a minha pasta. Obrigado, Alisson. Então, de nada adianta se vocês ficarem a tarde inteira aqui ouvindo tanta coisa maravilhosa. Eu faço das palavras do Pedro a minha. O que eu vou falar? Porque já falaram tudo. Mas de nada adianta se vocês não colocarem em prática. Do -0 a milhões. E esse cara sou eu. Obrigado, meu irmão. Mas eu quero começar a minha palestra convidando você a fazer uma viagem no tempo. Essa viagem começa no ano de 1966, dia 5 de março, no interior de Pernambuco. Numa cidadezinha chamada Toparetama, onde naquela época, quem fazia partos era uma parteira. E uma noite comum como qualquer uma outra, uma jovem senhora estava para dar à luz ao seu 5º filho. Tudo parecia normal. Até que alguma coisa aconteceu. E naquele momento, a minha mãe foi embora. Naquele mesmo instante, eu fui doado para uma família que eu não conhecia, mas uma família humilde, muito simples, que criaram 7 filhos adotivos. Naquele lar humilde, simples, nunca nos faltou princípios e valores. Durante a minha infância, uma infância marcada por dor, foi onde eu vivi. Mergulhado em culpas pela morte da minha mãe. Mergulhado em dor de mágoas, porque me sentia abandonado pelo meu pai. E como se não bastasse, várias vezes, abusado sexualmente por vizinho. Como se não bastasse, tudo o que eu tinha era dores para viver. Mas como sabiamente várias pessoas estão dizendo aqui. E o que eu quero dizer para vocês nesta noite, não é a minha história, porque história todos têm. Cada um de vocês que aqui estão, tem uma história bonita para contar. Vejam o que o Pedro falou, o que a Nay falou, o que a Juliana ainda vai falar. Acho que é Enio, né? O Enio. E entendam uma coisa, aonde eu quero chegar. Eu tinha tudo para ser apenas mais um
nos 8 bilhões de habitantes que existem na Terra. Mas eu quis ser diferente, porque o que torna uma história bonita são os resultados que você traz. É a forma pela qual você se prepara todos os dias para viver essa história. E é exatamente o que eu fiz. Eu nunca permiti que o vitimismo, que como é que é, Pedro? Lá, essa coisinha, essa voz, a vozinha, ela tomasse conta de mim. Porque eu sempre mostrei para mim mesmo que eu era maior do que tudo aquilo. Não se permita, em nenhum momento ou circunstância que você esteja, imaginar de que você é aquilo naquele momento. Esteja sempre preparado, não importa o momento em que você está vivendo. Quando eu vejo falar de positividade, algumas pessoas podem imaginar que isso é autoajuda, isso é bobagem. Deem o nome que quiser. Está aqui na frente de vocês alguém de 56 anos. Completo 57, dia 11 agora, hoje é 8, né? Então assim, mas que nunca se permitiu que o vitimismo, ou que as pessoas tivessem dó dele. Porque eu sempre fui muito maior do que tudo isso. Obrigado. De pintor de letras para a segunda maior empresa de comunicação visual de Uberlândia. Já com os meus 17, 18 anos, fui para Uberlândia, Minas Gerais, e ali comecei uma história carregando uma escada nas costas de madeira, viu, gente? Porque não tinha nem escada de alumínio há quase 40 anos atrás, né? Então, assim, era de madeira, pesada. Parecia a cruz de Jesus. E olha, eu sofri bastante. Mas eu sabia aonde eu queria chegar. E eu acreditava no meu potencial. E ali, eu tive a maior faculdade da minha vida, porque nós não tínhamos naquela época as oportunidades que vocês estão tendo hoje. De alguém nos ensinar, nos trazer toda essa semente de coisas boas, que já foram aplicadas na vida de muitos que passaram por aqui. Preciso de uma água. De muitos que passaram por aqui. E que muitos que ainda vão passar. Mas eu acreditava. E dentro dessa escola, eu tive os meus 3 primeiros grandes ensinamentos. Eu estou falando disso de quase 40 anos atrás. Você é o seu melhor produto. Quando eu estava pintando letras, eu vou tentar correr por causa do tempo. Então assim, quando eu estava pintando letras em Uberlândia, alguém chegou para mim e falou: eu gostaria que você fosse nesse endereço me dar este orçamento. Eu, sujo de tinta que estava, fui dar o orçamento. E quando eu dei o orçamento para ele, cara, vocês precisavam ver a cara do cara. E olha como as coisas são marcantes, hein? O cara chama Rogério, da Castelli Romani. Quem é de Uberlândia conhece, uma pizzaria italiana que tem lá, há muitos e muitos anos já.
Hoje, inclusive, eles são donos de uma igreja lá, que até tem aqui também, tem em Águas Claras, que é Sal da Terra. Então, assim, ele me olhou de cima a baixo e falou: você não acha que você está muito mal vestido para você querer ganhar este valor em um único serviço? Eu falei: opa, eu preciso melhorar o meu vestir. Eu preciso agregar valor ao meu serviço, mas o meu produto sou eu. Quando eu aprendi isso, eu passei a trabalhar segunda e terça. Quarta-feira, eu colocava a minha domingueira e ia dar os orçamentos da semana. E eu já podia cobrar, olha só que legal, pelo meu trabalho. Minha segunda grande chave que aconteceu em Uberlândia. Anota isso aí. Ou tira foto. Você não precisa saber tudo, mas tem que estar no pódio daquilo que você... É isso mesmo? Você tem que estar no pódio daquilo que você faz. Todo mundo sabe o que é um pódio. E todo mundo sabe que um pódio tem geralmente 3 lugares. Primeiro, segundo lugar e terceiro lugar. Monza Veículos. Hoje, não mais donos, mas fundadores da Nacional, aquela empresa do Verdinha que aluga carro, a Localiza, fundadores da Localiza, tá, gente? Mas na época, donos da Monza Veículos e Uberlândia. Me chamaram para dar um orçamento, era um trabalho grande. Me fez inúmeras perguntas. Eu respondi todas elas. E no final, ele virou para mim e falou: olha, a tua empresa não é a melhor. Eu tirei vários orçamentos, selecionei 3. Das 3, a tua empresa, porque tem muita gente que pensa que o que vende é ter uma empresa top. Esquece isso, viu, gente? Isso é crença. Esquece isso. A sua empresa não é a melhor, e não era. A minha empresa, nesta época, ela não tinha mais do que 20 metros quadrados. E eu estava pegando um serviço muito além da minha altura, da minha empresa. Mas sabe o que ele falou? Você está no pódio, porque você é o que melhor apresentou as respostas, me passando credibilidade naquilo que eu preciso fazer. Gente, bate palma. E aí eu tomo água. E eu cresci em Uberlândia, me tornei a segunda maior empresa de comunicação visual. Só perdi para a Neon Uberlândia, que era um monstro. Se vocês tiverem, para vocês terem uma ideia, eu acho que 2 quarteirões desse aqui de Águas Claras era menor que eles. Só perdia para eles. Ganhei muito dinheiro. Muito cliente bom. Eu tinha mais de 30 pintores, dia e noite, pintando faixa de tecido para mim. E aí veio o meu terceiro e grande ensinamento. A arrogância precede a queda. Eu tinha tudo num dia. E no outro dia, eu tinha um oficial de justiça na minha casa, tomando um videogame de meu filho, porque eu não podia pagar. E eu me perguntava todos os dias, eu perdi o meu casamento, eu tinha 3 filhos, eu tinha 2 milhões de reais em dívidas no comércio e mais 3 milhões de reais, eu estou falando disso de 23 anos atrás, de impostos. Como resolver isso? Eu não via outra saída, eu não via nada na minha vida.
Nada. Simplesmente porque os meus valores começaram a ser negociáveis. Para estar em alguns lugares, eu precisava me vender. Eu precisava ser o que os outros queriam que eu fosse. E não os valores daquela família simples, humilde, que não podiam ter filhos, e criaram 7 filhos adotivos. Eu perdi tudo aquilo, gente. Tudo aquilo. Mas eu não perdi a minha fé e o meu Deus. Brasília, um novo mundo, novas possibilidades, e aí começa a minha história. Vocês acharam que já estava terminando, né? Tá não. Em Brasília, há 23 anos atrás, sem conhecer absolutamente ninguém. E quando eu falo ninguém, vocês podem até duvidar. Como assim? Esse cara veio para Brasília, não conhecia uma pessoa? Não conhecia, pastor. Não conhecia, Raul, cadê o Raul? Não conhecia ninguém. Eu cheguei na rodoferroviária, vindo de ônibus, de Uberlândia, com 5 milhões de dívida, 3 filhos para criar e um nome sujo. Aí é começar do menos zero. Porque começar do zero é muito fácil, gente. Começar com crédito é muito fácil. Começar com pessoas apoiando é muito fácil. Você pode se dar a desculpa que você quiser, para você não ser vencedor. Você pode dormir todos os dias se dando desculpas. Mas se você tem Deus, se você tem saúde, se você tem um nome, se você tem um amigo, um parente, um pastor, um líder espiritual, alguém que te põe para cima, valoriza e vai que vai dar certo. Amém. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse cara era eu. E quem diz que para ficar bonito tem que nascer de novo, já quebra essa crença, porque basta ficar rico. Porque este cara era eu quando eu vim para cá. Deus é muito bom, pastor. Inclusive, acho que eu estou com esse terno aqui, ó. Então, assim, mas eu era este abençoado de Deus. E do menos zero, eu comecei a minha história em Brasília. E para andar com o tempo, porque senão não vai dar, eu quero falar para vocês de 5 valores que já foram passados aqui de alguma forma, talvez um pouco diferente, mas que vocês possam mentalizar mais ainda, porque foi esses 5 valores que me resgataram os princípios e valores que eu tinha perdido. Porque eu vou dizer um segredinho para vocês. Todos os dias, em Brasília, passando fome, morando no Gama, numa casa de 3, num quarto de 3 metros quadrados, chão batido e parede no reboco sem pintura. Eu falava para Deus todo dia, quando eu saía para comprar um pãozinho, tomar um café: Senhor, não me dê de novo enquanto eu não estiver preparado para receber. Bate palma, gente. E dá um glória a Deus. Porque isso foi marco e é até hoje na minha vida. Aonde eu estou, eu tenho certeza. O pastor estava declarando isso na minha vida ali agora, e eu recebo. Então, assim, eu sei que não é nem metade de onde Deus quer me colocar. Mas eu digo para vocês uma coisa: fé não falta, trabalho não falta, e positividade também não. Eu tinha total certeza de que Deus ia me colocar aonde
Eu queria estar, ou então, em lugares muito melhores. Porém, eu não tinha medo disso. Eu tinha e tenho até hoje. O pastor acabou de falar isso para mim. Não deixe ninguém nunca roubar o seu coração. Porque assim, eu vim hoje aqui para falar de empreendedorismo humanizado. Mas eu não estou falando e ao mesmo tempo eu vou dizer para vocês o que é humanização. Porque em uma palavra, nós resumimos talvez livros e livros, sem tirar os méritos dos livros, que eu amo. Mas eu posso dizer para vocês que o que me tirou do -0 em Brasília, e hoje, com as empresas que eu tenho, faturar mais de 12, 15 milhões por mês, foram esses 5 valores. Isso aqui, mais de 7 em crescimento diário, em construção diária. Sabe aquela profissão que lá em Uberlândia me chegou a me fazer o segundo maior empresário na área de comunicação visual? Ela nem existe mais. Quando existe um ou outro, é artesanal, pintor de letras. Se você não aprender todos os dias, aquilo que você fazia ontem, você pode estar quebrado hoje e nem sabe, viu, gente? E nem sabe. Espiritualidade. Quem não tem Deus, quem não conhece os valores inegociáveis. Porque quando me perguntam hoje, Ivan, por que determinado empresário é melhor que o outro? Digo, anda com fulano, procura ver a quantidade de valores e princípios que ele tem. Quanto mais ele tem, mais ele é próspero, mais ele é rico. Bata a palma de novo. Porque o que traz sucesso para uma pessoa de verdade, porque dinheiro traz riqueza, espiritualidade traz prosperidade. E prosperidade é você deitar na sua cama e dizer, eu vou dormir em paz, porque hoje eu cumpri com o meu papel. Isso não tem dinheiro que compre. Isso chama-se paz, isso chama-se valor, isso é algo que tem que ser inegociável em sua vida. Porque quanto mais você tem valores e princípios, detalhe, tá, gente? Tem e faz, não é só dizer que tem interno, não. Você tem prosperidade na sua vida. Corpo, nós não precisamos falar mais, porque quando eu falo de corpo, eu não estou falando aqui de ser magro, de viver de academia. Eu gosto, eu treino todos os dias. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, é o que você está colocando dentro de você. É quem você está colocando na sua vida. É o que você faz todos os dias com aquilo que Deus te deu, que sem Ele você não consegue ficar na terra. Porque o Espírito está dentro deste corpo. E este corpo precisa de um bom alimento. Este corpo precisa de saúde, gente, para que os teus dias te sejam acrescentados na terra. E se você não cuida de você, você vai ter esses dias muito curtos. E talvez você nem vai usufruir daquilo que você está buscando. Autoconhecimento. Deus me livre na frente dessas feras aqui de falar de autoconhecimento. Está amarrado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É algo que eu busco todos os dias. Eu até ia embora porque eu tinha um compromisso, mas eu vou ficar ali porque eu quero ouvir mais e aprender.
Porque assim, é algo que eu busco todos os dias na minha vida. Porque quem se conhece, conhece o próximo. Isso é empreendedorismo humanizado. Uma boa pessoa, uma pessoa que se conhece, ela sabe o valor do próximo. Ela quer ver o desenvolvimento do próximo. Ele quer buscar todos os dias o melhor para o mundo de uma forma geral. Dando uma pincelada aqui, Raul, para terminar, prometo para vocês. Dando uma pincelada aqui. Antes do tal empreendedorismo humanizado, no ano de 2000, surgiu o capitalismo consciente. É onde as pessoas se preocupam com toda a cadeia, com toda a rede, vamos dizer assim. E essas empresas começaram nos Estados Unidos a ter muito resultado. Por implantar o capitalismo consciente, existem alguns livros maravilhosos sobre isso. Quem não sabia vai saber agora. A doutora Janete é uma das no Brasil que trouxe o capitalismo consciente para dentro do SEIB. O Rony da Reserva é embaixador e presidente hoje do capitalismo consciente no Brasil. Aplicou na Reserva. Sabe por quê? Porque quando Jim Core escreveu o livro Empresas Feitas para Vencer, esse movimento estava começando nos Estados Unidos. Hoje, mais de 70% das empresas citadas por ele no livro não existem mais. E as empresas que estavam adotando o capitalismo consciente na época, todas, não é um percentual de 40%, 50%, 70%, é 100%. Cresceram, estão vivas e deixando legado na terra. E eu falo de liderança. Não tem como ser líder. Esquece. Não tem como ser líder sem servir, sem se preocupar com o sócio. Se você pensa que você vai ter uma empresa e você quer engajamento do teu colaborador, sem que você conheça a história dele, a necessidade dele, e você possa compartilhar com ele os seus resultados, você está ferrado. Você nunca vai ter um bom colaborador. Porque ele ou vai ser teu concorrente, vai sair e montar uma empresa para ele, ou ele vai para o seu concorrente, às vezes até centavos, por tão pouco, ele deixa a sua empresa, porque ele também não tem essa consciência e não é obrigação dele, porque se ele é mais elevado um pouquinho, ele vira seu concorrente, hein? E te leva um monte de clientes. Por egoísmo seu em não querer partilhar aquilo que você ganha, aquilo que você tem. Meus melhores parceiros, vou quebrar não, pastor, eu fabrico. Então assim, são os meus melhores colaboradores. Eu tenho um orgulho tão grande quando chega um colaborador meu, igual chegou agora uns 2 meses atrás. Entrou na minha sala, bateu, posso falar um minutinho? Eu digo, logo, Adriano, entra, senta. Ele, não, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E aí eu desci, cheguei lá embaixo. Estava o Adriano, numa Nissan nova, linda, maravilhosa. Eita, que eu celebrei junto com ele 1000 vezes mais do que se fosse minha. Isso
é o que você tem que fazer. As pessoas me perguntam, como que hoje você tem tantas empresas? E não tenho mais porque não quero e não tenho braços, tá, para tomar conta. Mas sociedade aparecem todos os dias. Inclusive, das que eu tenho, 3 eu não entrei com nenhum real. Entrei só com conhecimento. Para vocês terem uma ideia. Agora eu quero mesmo. Então, assim, para vocês terem uma ideia. Mas, o meu orgulho em servir, ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Porque eu aprendi, antes da humanização, antes do capitalismo consciente, lá naquela casa humilde em Pernambuco, com 7 catarrentozinhos, quase todos a mesma idade. Olha, divide o pão com teu irmão, viu? Mas mãe, eu estou com fome. Divide o pão com seu irmão. Compartilha, gente. Não tem outro caminho. Isso é humanização. Seja o líder que forma líderes. Porque quando me perguntam por que eu tenho a quantidade de empresas, eu sempre falo. Eu vou quebrar mesmo. Então, assim, eu sempre falo. Eu sei. Então, assim, eu sempre falo. Vou falar agora. Eu sempre falo que o bom líder gera liderança. Porque o bom colaborador é multiplicador do tempo do seu líder. Gostaram? Oh, coisa boa. E hoje, a empresa em LED, Mob, Brasil Breeze, Signorama, que é uma empresa que acabamos de comprar agora nos Estados Unidos. Tinham outras, aqui está faltando a Primax. A Maju eu não estou mais. Esse grupo de empresa fabrica mais, eu falo fabricar porque dinheiro a gente fabrica, a gente não ganha. Então a gente fabrica. Então a gente fabrica mais de 15 milhões de reais por mês. O nosso projeto é até dezembro. Não sei se vai dar, mas é o nosso projeto. Pelo menos eu tenho um planejamento. É de 20 milhões. E essa empresa que vocês estão vendo aqui, em LED, é a única fabricante desse tipo de painel no Brasil. De um nordestino, pobre, humilde, feio e cheio de dívidas. Falou bem. Hoje somos o maior fabricante e o único de telas de LED do Brasil. Amém? E para encerrar, Raul, eu queria dizer só uma coisa para vocês. Eu já fiz essa dinâmica de uma forma diferente, mas agora nós vamos nessa simplicidade. Porque todos os que passaram por aqui, bom, pena que não tem uma músicazinha de fundo aí, né? Mas tudo bem. Então assim, mas todos que passaram por aqui, e os que irão passar, já foi falado aqui de sementes. Nós estamos apenas plantando sementes, entregando a semente. Levanta a mão. Recebe. Fecha a mão. Ela é tua. O que você vai fazer com ela a partir de agora é sua responsabilidade. Porque tem pessoas que recebem a semente e comem. Tem gente que planta, mas não cuida. Tem pessoas que plantam, cuidam e as colheitas se multiplicam. Receba esta semente, porque ela é sua. Um beijo e muito obrigado a todos vocês. Não, pera aí que eu quero... pode voltar para lá, mas rapaz, olha aí, o homem falou de semente. O homem está dizendo que nós vamos ter, colheita frutuosa. Muito obrigada, meu Deus. Uhul! Deus que abençoe, tá, a sua vida.
Outra coisa importante, estava vendo ali, você estava ali outro microfone. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ivan, todas as manhãs, nós promovemos essas sementes virtuais, né? Todas as manhãs nós falamos sobre a família de Provérbios. E hoje, né, sábados e domingos, nós estamos lá às 7h30 da manhã, falando sobre essa busca pela sabedoria. Então, muito obrigado pela sua partilha. É verdade. E agora eu vou aproveitar, né? Então, quem quiser também nos seguir, ou me seguir, né? É J.Ivancena, com 2 A no final. É uma honra. E se alguém for postar, me marca, que eu gosto pra caramba. Sou vaidoso, não? Leonino. Eu também sou vaidosa. Ei, agora, peraí. Ô, Bruno, cadê você, bebê? Poxa, podia colocar uma música aí, hein, Bruno? Aquela lá, hein? Põe aí pra nós.